Bendito seja Deus. João capítulo 20, versículo 7. Jesus está aqui, viu? Eu creio, aleluia. Jesus está aqui. Bendito seja Deus. Amém, Jesus. Jesus está aqui. Glória E Ele está a aí Deus. também onde você está. Aleluia. O Senhor vai falar conosco nessa noite. Amém. O Senhor tem uma palavra de vitória. Ele venceu sobre a Em morte. nome de Jesus. Tudo está debaixo dos escabelos dos seus pés. Aleluia. Glória a Deus. Nosso inimigo já foi derrotado. Amém. Apocalipse diz: já está tudo escrito. Aleluia. Já foi consumado. Ele está vivo. Ele não é um Deus morto. Ele tem ouvido e ouve. Ele tem olhos e vê. Ele tem boca e fala. Ele tem mãos e opera. Ele ordena e cumpre. Esse é o nosso Deus. Bendito seja Deus. Aleluia. João capítulo 20, versículo 11, que diz assim: E Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu os dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outra aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhe disse: Porque levaram meu Senhor, eu não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Às vezes a dor nos cega, né? Às vezes Jesus está tão perto, tão próximo, mas a dor do que estamos vivendo é tão grande Aleluia. que nos cega, e muitas das vezes a sensação é de que Ele não está. Mas eu vim nessa noite dizer que Jesus está pertinho. Amém. Jesus está do seu lado. Ele não está atrás, Ele não está à frente, Ele está do seu lado. Ele está te segurando na palma das mãos. Amém? Aleluia. E disse-lhes: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, o jardineiro, disse-lhes: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu levarei. Será que essa mulher amava o Senhor? Meu Deus, olha o cuidado, olha o zelo. Aleluia. Mesmo com todas as promessas, mas ali, humanamente falando, era só um corpo. E ainda assim ela teve zelo. Tenha zelo pelas coisas do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vá para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhes dissera isso. Amém. Agora nós Glória vamos a para Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, só para fechar com chave de ouro. Aleluia. Bendito seja Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, bendito seja Deus. Bendito seja Glória a Deus. Capítulo 15 de 1 Coríntios diz assim, versículo 3: Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Bendito seja Deus. Aleluia. Apóstolo Paulo ainda diz mais, lá no versículo 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou-se debaixo dos seus pés. Bendito seja Deus. Pai, nós rendemos graças ao Senhor, nós te glorificamos. Obrigado por esse momento na tua presença. Toma primeiro e último lugar nas nossas vidas. Toma esse culto, Senhor. Nós te exaltamos, nós te glorificamos. Cerca este lugar com fogo. Aleluia. Envia os teus anjos aqui, Pai. E nós sabemos que em breve esse lugar vai ficar pequeno, pelo tamanho da tua glória que vai se manifestar sobre este lugar. Fecha todo ponto de contato com as trevas nessa noite. Senhor, muitos aqui voltarão com suas vitórias, voando nas asas de um novo tempo, voando, passando pelas portas de um novo tempo diante da tua presença. Pai, e antes que a tua palavra seja revelada para nós nessa noite, que principados, potestades, legiões, infernos sejam repreendidos agora, porque a tua palavra diz, Pai, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. O Senhor tem liberdade para passear em nosso meio. Enquanto eu estiver ministrando a tua palavra, o Senhor tem poder de curar, de transformar, de salvar, meu Deus, de libertar. É o Senhor que opera, porque foi o Senhor que veio para senão destruir as obras do diabo, trazer liberdade aos cativos,
salvos. Então opera nessa noite, Abba. Yeshua Hamashia, Jesus Cristo, o Messias, és bem-vindo em nosso meio. Toma primeiro e último lugar nas nossas vidas. Amém, amém e amém. Graças a Deus, podeis sentar. Não é proibido dar glória. Quem quiser dar glória, pode dar glória. Bendito seja Deus. Eu estava meditando nessa palavra e o Senhor começou a falar comigo. E a gente vai meditar sobre a história de Jesus. A gente vai olhar lá desde o começo, né? E olhando, observando, estudando um pouco. Porque geralmente quem prega é curioso. Geralmente quem prega tem sede. Geralmente quem prega não se contenta só com o que está escrito. Vai buscar a resposta do alto. Vai buscar discernimento do alto, né? Bendito seja Deus. E eu fiquei muito curiosa. Bendito seja Deus. Por que que Jesus não morreu primeiro, quando ele foi pregado na cruz? Primeiro foram os ladrões. Mas ele podia ter morrido primeiro. E fiquei com aquilo, Falei, Espírito Santo, será que é porque ele carregava todo o peso, todo o pecado da humanidade? Bendito seja Deus. Porque ele podia ter morrido, a luta dele foi muito grande, a dor dele foi imensa, foi muito maior. Até aqueles que estavam crucificados do lado, ele também carregou o pecado deles. E eu falei, Senhor, não era justo pela dor, pela intensidade da batalha, da dor que ele sofreu, Aleluia. ele ter morrido primeiro? Aí o Senhor falou comigo, o Espírito Santo, filha, se eu morro primeiro, eles não seriam capazes de ressuscitar. Meu Deus, Bendito aleluia. seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Se eu morro, bendito seja Deus primeiro, eles não iriam ficar de pé. Eu creio. E eu fiquei com aquilo. Eu falei, mas que conversa é essa? Jesus morre primeiro, fica os outros. E essa conversa, e ficou na minha cabeça. E eu comecei a ler a palavra sobre a ressurreição. E todas as pessoas que chegaram em período de morte, em condição de morte, ressuscitaram na presença do Senhor. Aleluia. Se Jesus tivesse morrido, Glória. bendito seja Deus. Creio, Jesus, aleluia. Aliás, Jesus morreu primeiro. Se Jesus tivesse morrido depois, e aqueles homens da cruz tivessem morrido, Jesus tinha ressuscitado eles. E o Senhor começou a falar comigo. E eu falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu pregue nessa noite? O Senhor falou, prega o que você tem vivido. Aleluia. Prega o que eu tenho te ensinado. Glória. Prega que muitas das vezes o velório vai estar pronto. A tumba fria vai estar preparada. Mas quantas das vezes eu tenho decretado vida sobre a tua casa, sobre o teu filho, sobre o teu ministério, sobre as tuas ovelhas, sobre a tua vida. Bendito seja Deus. Ele venceu. E ele está aqui nessa noite dizendo para mim e para você, não importa a situação. Pode morrer quem morrer, mas ele está vivo. E se passar por ele, vai reviver. Bendito seja Deus. É noite onde Jesus está fechando as sepulturas. Sonhos vão ser desengavetados. Milagres e promessas vão acontecer. Bispa, que conversa é essa? Isaías fala sobre a crucificação. Nenhum dos seus ossos poderiam ser quebrados. Os ossos dos ladrões foram quebrados, mas os ossos de Jesus nenhum se quebrou. Bendito seja Deus. Aleluia. É um versículo de vitória. Não é um versículo para você ficar enterrado, não. Jesus morreu primeiro, porque se os ladrões morressem primeiro, iam ser ressuscitados lá em cima. Porque todos que chegaram perto de Jesus, em condição de morte, de enfermidade, foram libertos, foram curados, foram ressuscitados. Aleluia. Bendito seja Glória Deus. a Deus. Aleluia. Esse versículo em 1 Coríntios, ele me chamou muita atenção, porque Paulo escreve a sua carta para a igreja de Corinto, e Paulo estava dando a eles um ensinamento sobre o significado da fé cristã. Bendito seja Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E a primeira epístola do apóstolo Paulo, ela foi escrita 20 anos depois que a igreja já estava estabelecida. E eu costumo dizer que a carta de Coríntios, as cartas de Paulo, do apóstolo Paulo, elas são uma memória
para nós, para a igreja. E ele está trazendo a memória, dentro dessa palavra, a memória daquele povo e os ensinamentos que um dia eles deu a eles. Aleluia. A igreja de Corinto era uma igreja viva, avivada, cheia de dons. Deus está falando conosco nessa noite. Amém, Jesus. Deus está dizendo: cadê você Aleluia. que ouviu meus ensinamentos? Cadê você que profetizava, que orava, que falava em línguas e não fala mais, não ora mais, não profetiza mais? Cadê você? Deus está falando conosco nessa noite. Não é tempo para se acostumar com o funeral, não. É tempo de se levantar e dizer: o meu Redentor vive, bendito seja Deus. Aleluia. E é natural, na caminhada da fé, a gente vai esmorecendo. Muitas das vezes a gente vai enfraquecendo. Salomão fala muito bem disso. Que a bênção demorada, ela enfraquece o coração. Glória a Deus. E o primeiro amor, ela nos dá uma empolgação, não é? Quando a gente começa a conhecer o Senhor, a gente vai com tudo. Vai com muito amor, vai com aquela sede, com aquele negócio. Não perde um culto, não perde uma oração, não perde uma campanha, não perde uma live, não perde nada. Onde tem Jesus, ali você quer estar. Glória a Deus. Mas Jesus, aleluias. a fé, com o passar do tempo, ela vai passando por alguns percalços. E com o passar dos anos, a nossa fé, ela não se extingue. Mas se a gente permitir, ela vai se exaurindo. A gente vai parando de orar. A gente vai parando de crer. A gente vai parando de se sentir especial. A gente vai parando de se sentir membro, porque a igreja é um membro. Aleluia. Se falta um dedo, a gente sente falta. Se falta uma mão, a gente sente falta. Você faz falta. Muita falta. Aleluia. Glória a Deus. E ela vai se exaurindo quando nós deixamos de colocar brasa sobre o altar. Amém. Se você pegar uma pessoa mais antiga na fé, você vai entender o motivo pelo qual a fé ainda habita dentro dela. Às vezes alguém pergunta assim: bispo, mas depois de tanto tempo, como você aguenta? Como você suporta? Aqui tem todo um lugar propício. Aqui nós estamos orando, nós estamos ministrando. Aqui tem um ambiente preparado para que a palavra seja ministrada, para que a presença do Senhor venha inundar. Mas isso não nos imuniza contra as lutas, contra as dores, contra as percas. Verdade, Pai. Aleluia. Mas em nenhum momento, em nenhuma delas, quando verdadeiramente a nossa fé está alicerçada por quem o Senhor é, a nossa fé vai ser abalada. De uma forma que a gente deixe de buscar. A gente vai chorando, mas a gente vai. A gente vai se humilhando, mas a gente vai. A gente vai gritando, urrando, mas a gente vai. A gente vai com raiva, mas vai. Às vezes até irado, mas vai também. Às vezes sem fé, vai também, mas vai. Bendito seja Deus. Porque a nossa fé não é por aquilo que a gente vê. É por aquilo que Deus já mostrou quem Ele é na nossa vida. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Em algum momento, alguém que já tem uma caminhada na fé firmada, ele já viu a presença. Ele já sentiu a presença. Ele já provou da presença. Ele já viveu o milagre, comeu o milagre, vestiu o milagre. Ele já viu o milagre. Só que os mais novos, eles precisam de ver para crer. Eles precisam sentir algo que dê a eles uma firmeza na fé cristã. E Paulo está de encontro para essa igreja que depois de 20 anos havia perdido a esperança, havia perdido a fé, Aleluia. haviam entrado por aquele ritmo religioso que muitas das vezes a maioria das igrejas acabam entrando. E quando se perde a expectativa, quando se perde um frio na barriga, às vezes me perguntam: mas a senhora está acostumada a pregar? Irmão, posso pregar para 1 para 100. Toda vez que eu vou em um púlpito, toda vez que eu vou em um lugar, que liga uma câmera, que eu vou ter que pregar, que eu vou ter que ministrar, só Deus sabe. A mão fica gelada, a barriga fica aquele negócio, me dá, porque não sou eu. Se for de mim, eu estudo, eu fico aqui, eu decoro, eu entrego e vou embora. Amém. Mas eu sei que no meio do caminho tem muita coisa que não depende de mim, depende Aleluia. dele. A dependência é dele. E quando a nossa dependência é dele, a gente nunca sabe o que vai acontecer. A gente só sabe de uma coisa, que quando ele chega, tudo muda. Aonde tem morte, ele chega com vida. Aonde tem decreto de falência, ele chega dando vida.
Aonde tem decreto de morte, Ele chega dando vida. Aonde tem decreto de prisões, Ele chega abrindo as portas, quebrando as cadeias, quebrando o jugo, quebrando as palavras de maldição. Esse é o nosso Deus. Foi para isso que Ele ressuscitou. Então lá na primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 11, quando você for ler, que eu não vou falar e nem aprofundar muito, a gente vai relembrar sobre os dons do Espírito Santo. No 12, é chamado o capítulo do amor. Aleluia. E no 13, ele vai dizer que sem esse amor, tudo que ele falou lá atrás não subsiste. Aleluia. Porque ainda que você tenha o dom de profetizar, ainda que você tenha o dom de falar em línguas, se você não tiver o amor, nada você é. O amor te faz olhar com o outro com empatia. O amor te faz amar a alma e não o ser. Porque se você amar o ser humano que está ali, você não vai conseguir amá-lo pelos defeitos. Você não vai conseguir amá-los pelos pecados, principalmente que ele faz a obra. Aleluia. Você vai começar a olhar por o que ele comete e não por quem ele merece, não pelo que ele merece. E todos nós merecemos a graça. Aleluia. Glória. O amor nos dá esses olhos de Cristo. O olhar de ensinamento, o olhar de afeto, o olhar de compaixão, o olhar de misericórdia. Aleluia. E Paulo começa a pegar pesado com aquela igreja. Não vos estriteçais o Espírito Santo, porque vocês correm o risco de extinguir a presença do Espírito. Aleluia. E depois ele fala, e ele começa a falar aos crentes: não tenham medo, não tenham medo da morte. Ele explica porque a morte tem seus dias contados, bendito seja Deus. Glória a Deus. Ela vai ser o último inimigo a ser aniquilado. E como nós estamos na semana da ressurreição, eu senti no coração de trazer um sermão simples, Aleluia. mais direto na sua alma. Glória a Deus. Aquilo que Deus implantou no meu coração. Aquilo que falei com a Ludmila ontem às 11 da noite. Falei, eu vou estudar a palavra, daqui a pouco eu vou dormir, amanhã cedo eu tô aí. 5 da manhã eu tava ligada. Aleluia. Glória a Não Deus. consegui dormir. Falei, meu Deus, o que é isso? É muito profundo quando você se disponibiliza. Não é só sobre ensinar ou trazer aqui uma palavra. Porque quando você vai estudar a palavra do Senhor, você está dizendo para Ele: entra em mim, faz em mim, Aleluia. completa a boa obra. Limpa mesmo. É aqui, Senhor, que o Senhor tem que começar primeiro. Glória a Deus. É muito gostoso quando você começa a passear pelas Escrituras, quando você não caminha só. Quando você caminha só, você não sabe nem por onde você está andando. Mas quando você caminha com o Espírito Santo, Ele vai te levando e te direcionando. Glória a Bendito Deus. seja Deus. Aleluia. E se você me emprestar o seu coração nessa noite, se você me emprestar um pouquinho da sua atenção, nós vamos sair hoje daqui mais crente um pouquinho. Aleluia. Nós vamos sair daqui cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém? Bendito seja Deus. Aleluia. Posso ouvir um glória? Amém. Mais um glória? Glória. Ele está aqui. Aleluia. Ele está aqui, bendito seja Deus. Que é a morte? Qual é o significado da morte? Bispa, mas não é ressurreição. Calma que eu vou chegar lá. Vocês estão apressados? Calma! Tudo tem uma etapa. Primeiro, ele foi crucificado. Depois, período da morte. Depois veio a ressurreição. Você apanha. Muitos olham para você e dizem, agora acabou. Levanta mais não. Depois dessa aí, Verdade, acabou. Jesus. Só que quem dá a última palavra está aqui nessa Eu noite. creio. E ele está dizendo para mim e para você, ainda não acabou. Amém. Ninguém põe um ponto final aonde eu ainda estou escrevendo. Bendito seja Deus. E ele está escrevendo a nossa história. Bendito seja Deus. O Nazareno está aqui. Ele não ressuscitou para você comer ovo de Páscoa. Ele não ressuscitou para você ter uma carteira de trabalho. Ele ressuscitou para te dar uma identidade de filha, de filho. E para dizer, eu tô aqui com você, vambora. Levanta da tuba fria. Não vai ficar aí não, vambora. Levanta. Deus, aleluia. Come e bebe porque a caminhada ainda é longa. Bendito seja Deus. Aleluia. A morte é algo que a ciência ainda não encontrou cura. Muitas das vezes nem resposta. O ser humano luta com todas as suas forças possíveis para poder driblar a morte. Meu Deus. Mas a morte Aleluia. é o salário do pecado. Fiquem tranquilos, vamos prestar atenção no culto. A luz está aqui, ou então alguém posiciona ali, mas vamos ficar ligados porque o Senhor está no controle. Aleluia. Adão, ele deixou para nós essa herança, esse pecado. Nós nascemos do pecado e destituídos da glória somos. Aleluia.
E não tem como fugir dela. A não ser que algum de nós, como eu creio aqui, que todos estão predestinados a serem arrebatados. Bendito seja Deus. Eu creio que nós vamos ser arrebatados. Aleluia. Jeremias falou sobre isso. Trazer à memória aquilo que te traz paz. Em momentos de dor, em momentos de luta, a gente tem uma tendência muito grande de ficar lembrando da ferida, da dor. E o Senhor está dizendo para nós, traz à memória o que te traz esperança. Já se veja dentro daquilo que você quer viver. Já se veja inserido dentro daquele contexto do quadro, do plano dos seus sonhos. Bendito seja Deus. E Ele não só revelou, porque a palavra diz assim, trazei aquilo que me dá esperança. E a minha esperança é essa, que eu não vou ver a morte. Aleluia, eu creio. Eu também não verei a morte. Nós vamos ser arrebatados. Aleluia. Porque, gente, tudo aponta para o reinado do anticristo. Jesus está voltando. Eu creio. Ele só não se revelou ainda. Paulo diz lá na carta dos Tessalonicenses que existe ainda um que detém o espírito do anticristo. Quem é esse um? É o que está aqui nessa noite. É o que morreu, é o que ressuscitou, é o que está preparando uma morada para nós, é o que está nos sarando, nos libertando, nos limpando para morar com Ele no céu. E Ele está aqui nessa noite. Bendito seja Deus. É o Espírito do Senhor. Então Paulo tenta renovar a esperança daquela igreja, dizendo: fique em paz, porque até esse inimigo maldito chamado morte tem os dias contados. Bendito seja Deus. Ela não manda um telegrama, ela não manda um WhatsApp. Ela chega sem dizer que está chegando e chega e não quer ir embora sozinha. Ela não pede licença, ela não respeita sentimento. Ela não respeita história, não respeita memória. Bendito seja Deus. Quem enterrou um ente querido aqui sabe o que eu estou falando. Sabe o que está sendo ministrado. Mas hoje eu quero falar para vocês que essa morte, ela tem dias contados. Eu não sei qual é a morte que você está passando. Seja ela espiritual, algo que está te trazendo uma dor de morte. Mas eu quero te dizer que hoje ela encontrou com alguém que ela não podia encontrar. Ela encontrou com o Nazareno. Bendito seja Deus. Todos que cruzaram o caminho do Senhor não voltaram de mãos vazias. Não foram ao sepulcro. Pelo contrário, saíram de lá. Bendito seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. O meigo Nazareno está aqui. O homem das mãos furadas está passeando em nosso meio. Bendito seja Deus. Estudando um pouco da palavra. Bendito seja Deus. Pelo menos 3 vezes no que está escrito, a morte cruzou o caminho de Jesus. E 3 pessoas tiveram a graça, a oportunidade de serem ressuscitadas por Ele. De terem suas vidas transformadas por esse homem, esse meigo Nazareno, esse homem que foi para a cruz, ele que recebeu sobre ele todos os nossos pecados e que nos deu, pela misericórdia, a graça de sermos salvos. Bendito seja Deus. Uma delas foi a menina, a qual não temos o nome, a Bíblia não relata, a filha de Jairo. Jesus, na cidade de Naim, cruzou o caminho com um cortejo fúnebre. Um homem dentro de um caixão, o filho da viúva. E o Senhor o ressuscitou. Jesus paralisou o cortejo, deu uma ordem e o rapaz ressuscitou. Sabemos que ele era filho da viúva. O terceiro, o defunto mais famoso da Bíblia. Deixa eu ver se vocês estão crentes. Quem é? Lázaro. Eita, por isso que é bom pregar para a Bíblia, o povo que estuda. Lázaro. Lázaro está morto, Jesus. Só dorme. Lázaro está morto, Jesus. Só dorme. Lázaro morreu. Rapaz, só dorme. 4 dias. Só dorme. Bendito seja Deus. Então, pelo menos o que está catalogado na palavra é que, com certeza eu não duvido que tenha mais gente, porque nem tudo foi escrito, diz a palavra. Mas esses 3 foram os que mais impactaram a história da ressurreição, além da ressurreição de Cristo.
A primeira vez que Jesus encontrou a morte foi com essa menina, filha de Jairo. Ela estava morta na cama da casa dela. O segundo foi o rapaz, no cortejo. E o terceiro já estava na tumba. Eu não sei qual estágio que você está, mas nessa noite o meigo nazareno vai ressuscitar. Sonho, projeto, vai rolar pedra. É noite de novidade. Você está voltando para casa, você está voltando para o lar. Você está no melhor lugar que você poderia estar, bendito seja Deus. Jesus pode parar a morte no velório. Jesus pode parar a morte no cortejo. Jesus pode arrancar o morto dentro da tumba fria. Jesus nos explica uma revelação aqui nessa noite. Qual é? Aleluia, Jesus, eu creio. Louvado seja o Qual fase você está? Onde que está doendo? Onde que está inquietando a sua alma? glória a Deus. Onde que está difícil de você bater de frente para poder organizar a sua vida? Aleluia. Qual é a dor que está te paralisando? O que está te impedindo de chegar mais perto do Nazareno? O que está te impedindo de crer mais, de buscar mais, de orar mais, de ir ao encontro dele? Glória a Deus. Porque todas as pessoas ou passaram por ele, ou foram ao seu encontro, ou foram levados. Amém. Não importa como você vai, só vai. Só vai, bendito seja Deus, só vai. Aí Jesus nos explica. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Às vezes você está no lado de um irmão que muitas das vezes não pula, não grita. Vocês aqui já viram, os que estão aqui presentes, que tem gente de todo jeito. Tem os que gritam, os que pulam, os que dá glória, os que não dá, os que choram, os que não choram, os que riem, os que pulam, os que ficam sentados. Aleluia. Cada um de um jeito. É verdade. Mas às vezes tem alguém que não consegue dar glória. Às vezes alguém você vai encontrar do seu lado que está com o olhar perdido. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Todavia, só Deus e essa pessoa sabe o que está vivendo. Glória a Deus. Só Deus e essa pessoa sabe o que está passando. Glória a Jesus. Aleluia. E é fácil dar glória quando sua casa está bem. É fácil dar glória quando seu filho está com saúde, está tudo bem. É fácil dar glória quando suas contas estão pagas. É fácil dar glória quando todos estão com saúde. É fácil dar glória quando tudo vai bem. Quando seus sonhos estão sendo construídos, é muito bom chegar aqui e glorificar. Aleluia. Glória. Mas dá glória quando o teto desaba. Dá glória quando há um decreto de enfermidade. Dá glória quando abre um buraco no chão e nos engole. Dá glória é difícil quando os nossos ossos são esmagados pela luta. Quando o nosso nome vira alvo de escândalo. Aleluia. Quando você não tem mais perspectiva de nada. Bendito seja Deus. Glória a Deus. É difícil dar glória quando as tragédias nos acometem. E quando tudo está desabando, não é fácil. Mas tem gente que consegue. Como assim, bispa? Tem uma mulher na Bíblia que saiu andando na rua e eu não tenho dúvida que todo mundo olhava para ela e dizia: essa mulher não está só. Porque onde ela passava, todo mundo perguntava: vai tudo bem? Vai tudo bem. Glória a Deus. Sunamita, vai tudo bem? Vai tudo bem. Vai tudo bem, Sunamita? Vai tudo bem. Só que ninguém sabia que o menino estava morto no segundo andar da casa. Meu Deus, aleluia. Bendito seja Deus. Glória a Tem gente que Deus. consegue dar glória. Aleluia. Tem gente que diz assim: uai, cadê seus 10 filhos, Jó? Deus tomou. Deus deu, Deus tomou. Aleluia. Bendito seja Glória a o nome do Deus. Senhor. Tem gente que consegue dar glória. Tem gente que consegue dar glória. Aleluia. Tem gente que aguenta fazer isso. É fácil quando tudo vai bem, mas quando não tá bem é difícil. E eu quero falar para você nessa noite. Eu não sei qual estágio que você se encontra. Se é um problema com seu filho, com a sua filha, com o seu casamento, com seu pai, com a sua mãe, com você. Eu não sei o que está se passando, mas o dono da festa sabe. Glória a Deus. O que ressurgiu, o que ressuscitou, ele sabe o que você está passando. Glória a Deus. Às vezes, até as outras coisas você consegue andar, caminhar, resolver. Mas tem lugares que ninguém acessa, só ele. E nessa noite, dê lugar para ele acessar, porque é noite de cura. Glória a Deus. É noite de vida, e vida em abundante. É noite de cumprimento de promessa, porque até a morte de Jesus era uma promessa a ser cumprida. Até a ressurreição de Cristo era uma promessa a ser cumprida. Bendito seja Deus. Aleluia. Glória. Muitas das vezes tem gente aqui que não sabe como vai manter o aluguel.
Tá com diagnóstico ruim, tá com a vida espiritual destruída, tá com o seu emocional falido, tá com a sua vida sentimental que não sabe mais o que faz. Bendito seja Deus. Vem para a igreja se arrastando, mas vem. E louvado seja Deus porque você está aqui nessa noite, você aí do outro lado, vocês que estão aqui. Hoje é um domingo, você poderia ter 1000 desculpas para não estar aqui. Você poderia estar em casa dormindo, descansando, amanhã começa a segunda, né? Batidona, trabalho, correria. Mas você tirou um tempo, um principal tempo, um tempo específico, somente para adorar, para ouvir o teu Deus falar contigo nessa noite. Bendito seja Deus. E se você quer um milagre, esteja perto de pessoas que carregam o nome do Senhor. Estejam perto de pessoas que não aceitam a condição que você está vivendo. Porque tem gente que eu vou te dizer, é igual aquele cara que andava com Jairo. Rapaz, a menina está morta, Jesus está ocupado. Rapaz, não vai mais não, tem mais jeito não, a menina morreu. Não vai preocupar Jesus, não vai acometer Jesus com esse teu problema. A pior coisa que tem é você andar com gente frustrada. Bendito seja Deus. Aleluia. Alguém disse pra Jairo, a menina já morreu, Jairo, já era. E Jairo lá, esperando o culto acabar. Glória a Deus. Não dê vozes para quem não sabe o que você está vivendo. Não dê ouvidos para quem não sabe o que você está passando. Bendito seja Deus. Aguenta aí mais um pouquinho. Aleluia. Hoje nós vamos até 8h30. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Não dê ouvidos para aqueles que estão querendo paralisar o seu sonho, o seu projeto. Não, filha, não tem mais jeito não. Você já saiu da casa de Deus. Você já saiu da presença. Não, tá lá destruído. Tá caindo nos vícios. Não, casamento tem mais jeito não. Tem traição. Ei! Quem sabe que você pagou o preço é você. Quem tá chorando é você. Quem tá orando é você. Bendito seja Deus. É noite que Deus está destruindo cadeias, dando livramento de morte nessa noite. Bendito seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Só Deus sabe o preço que você paga para sua casa estar alinhada, para o seu casamento manter de pé, para os seus filhos estarem de pé. Bendito seja Deus. Ninguém sabe. Então não permita que homens igual esse que andava perto de Jairo para dizer que não pode. Não vai ter Jesus não tem mais jeito não. Para de incomodar Jesus que isso incomode. Ele trabalha para todo aquele que nele crê e espera. Bendito seja Deus, é a palavra. E a palavra não mente, porque ele vela pela sua palavra para que ela venha a ser cumprida. Bendito seja Deus. Aí tem gente que diz assim, você está de segunda a segunda dentro dessa igreja. Você não perde uma live. Toda oração você tá. Você tá fanática, tá fanático. Agora pronto, tudo é Deus. Bendito seja Deus. O que você vai fazer lá de novo? Não tem jeito para sua vida não. Bendito seja Deus. E Deus está dizendo, ninguém põe um ponto final onde eu estou escrevendo ainda. Glória a Deus. Glória. Avisa que o velório começou, mas já vai acabar. Aleluia. Começou, mas já vai acabar. Bendito seja Deus. É decreto de vida, é ressurreição, não é morte não. Aleluia. Já foi. Já foi. Aleluia. Levanta. Bendito seja Deus. Levanta, vai de novo. É aqui que começa. É na presença que você começa. Glória a Deus. Não deixa Satanás soprar no teu ouvido que você não é merecedor, não é merecedora. É aqui. Igreja, ele diz, eu vim para os enfermos. Glória a Deus. Eu vim para aqueles que precisam. Aleluia. É nós que precisamos dele. É aqui. É caindo, é levantando. É aqui. É na presença. Senhor, aleluia. Eu preciso de ti. Ele nos amou como ninguém nos amou. Aleluia. Você acha que o meu e o teu pecado... Sabe por que distancia o pecado? Quando eu paro de buscar ele. Mas eu posso estar pecando. Mas eu continuo buscando até esse pecado sair. Porque ele vai ter que sair. Maior é ele. Maior é o Senhor. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bendito seja Deus. Aí Jesus disse a Jairo, escutando a conversa, porque eita, homem que tem um ouvido maravilhoso, uma mão poderosa, um olhar magnífico de amor, é Jesus. Glória a Deus. Aí ele escuta o cara, não, Jairo, bora, vai ter que vai incomodar Jesus e os discípulos, aquele negócio, ninguém queria deixar o homem chegar, porque a dificuldade é chegar perto de Jesus, porque todo mundo quer botar um defeito. Aleluia. E Jesus, ele está pronto a me ouvir e a te ouvir. Aleluia, glória. Para liberar a vitória, para te curar, para te salvar, para te libertar, mas você tem que querer. Vai, não desiste não. Ó o cego de Jericó.
A multidão querendo atrapalhar, não interessa. O que é que tu quer? Tragam a mim. Aí ele pegou e falou, Jairo, vambora, eu vou contigo. Aleluia. Aí ele entra, vai lá. A menina tá no quarto. É um espírito que aterroriza todo mundo. É o espírito da morte. É o espírito forte. Tanto que Jesus não ressuscita ela de uma vez. Jesus conversa com aquele cadáver, usando um idioma extinto. Ele começa a falar em aramaico. Bendito seja Deus. Glória a Deus. E depois é traduzido para o hebraico, depois é traduzido para a nossa língua, o grego. E ele disse, Talita cumi. O que ele está dizendo? Talita significa esperança e significa talit no hebraico. É o manto que os judeus usam para orar, com mais de 600 leis, promessas. Jesus está dizendo, pela oração da noite passada, pelo poder da oração, menina, levanta, 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 menina. E a palavra vai dizer que a menina levantou e ainda levantou com fome, bendito seja Deus. É pelo poder da oração, mas eu tô fraca, vai orando fraca, mas não deixa de orar. O próprio Jesus está nos ensinando, vai orando. Tem noite que você não dorme, vai orar. Não vai ficar vendo Netflix, não. Não vai ficar passeando na terra, não. Vai orar. Senhor, tá doendo? Sei nem que você vê o dia amanhecendo, vai orar. É pelo poder da oração, bendito seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Por que Deus não enviou Moisés? Bendito seja Deus. Porque os israelitas já estavam orando. Estavam cansados de tanta escravidão. É você que determina até onde você suporta. Deus, ele sabe o momento de agir, eu sei. Mas é você que tem que dizer, Senhor, vem, 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 eu não aguento. Até ele te ouvir. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Assim diz o Senhor para aqueles que vieram para este culto. Os que estão assistindo aí pela internet, bendito seja Deus, estão com um problema gravíssimo dentro da sua casa. Dá ouvido para Satanás, não. Aleluia. Não interessa o tamanho da Glória a bronca. Deus. Chama Jesus pro negócio. Eu creio. Chama Jesus. E Jesus está dizendo, não importa o tamanho da tragédia, eu vou entrar. Bendito seja Deus. Aleluia. Pode doer no meio da caminhada. Pode dar sangue na canela. Ah, mas está dentro do vício. Não quero saber. Eu sei que Deus me fez uma promessa. Bendito seja Deus. Ah, mas tá difícil, tá impossível. Não quer nem ouvir falar. Olha para nós. A maioria de nós aqui não queria saber de Deus no início, não. Aleluia. A maioria de nós, vamos botar por baixo. Só queria saber do mundo. Tô botando por baixo. Aleluia. Se Deus me resgatou e te resgatou, Ele também vai te resgatar. Glória a Deus. Gente, é Ele. Quando eu e você perde as forças, quando não tá mais na nossa capacidade, porque naquilo que é pra eu e você fazer, Ele não vai mover um dedo. Mas quando se trata dEle, Ele faz e é perfeito. Glória a Deus. Deus respeita quem tem história com Ele. A sua entrega, a sua busca. Você acha que você sai da sua casa, acordar de madrugada, pagando preço, jejuando, orando, fazendo o que a Bíblia manda, buscando o seu Deus, você acha que isso vai ficar de qualquer maneira? Não vai, não. Deus, Ele não é injusto. Por isso o poder da cruz. Por isso o poder da ressurreição. Amém? Amém. Não importa o tamanho da bronca, não. Então Jesus levanta a menina. Às vezes muitos de nós estamos num culto com o coração na mão. Às vezes sendo chantageado, humilhado, estraçalhado por dentro quando tudo vai mal. Mas quem pode matar quem Deus quer que viva? O único capaz de encerrar a nossa história é o Senhor. Ninguém mais. Então, se você acredita, e se você acredita é porque você ainda tem temor. Aleluia. E se você está Glória a aqui Deus. nessa noite, é porque você ainda crê que Deus pode fazer algo por você, pela sua casa, pela sua vida, pela sua história. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Posso ouvir um glória? Aleluia. Glória a Deus. Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus no caminho encontra o filho da viúva. Quem conhece coração de mãe igual Jesus, eu nunca vi. Eita, povo que tem um elo com Jesus chama-se mãe.
Glória a Deus. Aí ele tá passando. E lá vem a caravana do culto fúnebre. Caravana da morte, trazendo o esquife, o caixão e um garoto morto dentro. Bendito seja Deus. Aí vocês imaginam Aleluia. o que não foi aquilo. Glória a Deus. Eu imagino Jesus colocando a mão naquele caixão e o tanto de sacerdote que estava ali dizendo impuro, impuro, julgando, Aleluia. sem saber do que ele era capaz. Glória a Deus. Porque a palavra diz que ele veio para os dele não receberam. Muita gente não vai acreditar no que Jesus vai fazer na sua vida e vai falar mal de você pra caramba. Mas Jesus está dizendo, ei, o que te interessa é o meu respeito, é o meu olhar sobre você, não é os outros. E Jesus começa a olhar para aquela mulher, eu não tenho dúvida, que ele sondou, porque aquele menino que morreu, aquela mulher já era viúva, a palavra começa falando de viúva, então ele era o cara que ia ser o arrimo da família, ele ia cuidar da mãe. Aí a mulher perdeu o marido, perdeu o filho. Aleluia. Imagina Glória a Deus. a condição do coração daquela mulher. E quando Jesus parou, eu creio que ali foi um alívio. Porque a pior coisa para quem está enterrando o ente querido é na hora do enterro. Oh, meu Deus. Aleluia. Porque o velório você está vendo ali, você está perto. Ainda que não tenha mais um fôlego de vida, mas está perto. Mas na hora do enterro, é a pior hora. É verdade, Jesus. Aí Jesus chega e bota a mão Aleluia. caixão. Glória a Deus. Eu creio que ele botou a mão no menino. A Bíblia não diz não, mas quem recebeu vida foi o menino, não foi o caixão. Aleluia. É verdade. Levanta. Amém. Levanta. Glória a Deus. Deus já falou uma vez, levanta. Aleluia. Para a menina. Deus está falando para o menino. Levanta. Deus está falando para você. Levanta. Levanta a cabeça. Levanta. Vai orar. Levanta. Não para de buscar. Não importa a circunstância. Levanta. Te põe de pé. Bendito seja Deus. Chora. Pendura no lustre. Quebra tudo. Toma um banho. Mas levanta. Levanta. Vai doendo. Vai triste. Vai andando. Vai caminhando. Levanta, te põe de pé. Porque quem está dando ordem é quem é capaz de fazer aquilo que você não pode. Quem está dando a ordem para você levantar é capaz de mudar a tua história. Bendito seja Deus. Aí você imagina aquele menino embalsamado. Porque quando a pessoa morre, já está indo pro enterro, já tiraram tudo de dentro dele. Já podia estar em quase estado de putrefação. E olha que o Egito naquela época, né, ficava ali a diferença de Israel do Egito ali, pertinho. A medicina do Egito era muito avançada. Por isso nós vemos as múmias até hoje. Porque era muito forte a medicina naquela época. Então eles usavam muito unguento, muita especiaria, muito óleos aromáticos para não feder. E conservantes daquela época, bendito seja Deus. Aleluia. Então você imagina aquele menino que não tinha mais nada dentro dele. Já tinha tirado coração, fígado, rim. E Deus dando uma ordem. Eu não sei o que está faltando dentro de você. Mas o Senhor está dando vida hoje. O Senhor está dando uma ordem de decreto. Não vai ficar da mesma forma. Bendito seja Deus. Receba a vida. Receba a resposta. Receba a porta aberta. Receba a restituição no casamento. Receba livramento. Receba libertação. Receba. Bendito seja Deus. Glória a Deus. E o menino sentou. Eu creio que o milagre foi tão grande que aquelas especiarias ali começaram a criar. Foi órgão onde não tinha. Deus faz isso. Eu creio. Aqui começou um negócio de uma doenceira, de umas pressão, não foi? De um negócio. Eu falei, peraí. Aí ia médico e um negócio. Aí um dia eu tava num culto aqui, tem dia que eu tô assim meio valente. Chapei a mão na cabeça que eu falei, acabou. Aleluia. Nunca mais. Vambora. Sai em nome de Jesus. Não. Aí vai arrancando seu dinheiro, arrancando sua noite de sono. Arrancando sua estrutura emocional que você podia estar direcionando para outro lugar. E Satanás ali te ferroando. Vai ter que sair. Aleluia. Vai Glória a sair. Deus. Vai sair. Amém, Jesus. Aleluia. E eu creio que Jesus olhou o coração daquela mulher por dentro. E a Bíblia diz que o menino senta. Bendito seja Deus. Aleluia. O menino senta. Jesus não perguntou de atestado médico. Jesus não pergunta por que ele morreu. Jesus não pergunta o nome. Jesus só disse, levanta. Aleluia, glória a Deus.
Tem coisa que não dá para conversar demais. Amém. Não dá para explicar. Para de se explicar. Para de tentar ficar se explicando para um e para outro. O que você está indo, o que você está fazendo. Quem tem que saber da sua vida é você e Deus. Amém. Ah, mas ontem eu estava no bar, hoje eu estou na igreja. Não tem nada não, deixa Deus trabalhar. Mas ontem eu estava cheirando. Não tem nada não. Já entrei, foi na casa de drogado para orar, quebrando porta, tudo. Botava a mão, orava. Tá zero. Aleluia. E engraçado que no surto lembrava de mim e mandava me buscar na minha casa, viu? Meu Deus, aleluia. Quando Jesus chega, não tem pra ninguém. Glória. Vai ter que sair. A conversa aqui é levantar. Amém. É ressurreição. Aleluia. Diz, não, mas eu recebi a notícia. Cai fora, Senhor. É a mesma conversa, é aquela. Continua. Glória, glória. Amém. Mudou a conversa. Não, Senhor, não quero nem saber quem tá querendo atrapalhar. Vai chegar. Aleluia. Vai chegar. Bendito seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. E Deus começou ali a fazer Jesus começou ali a fazer uma grande obra. Bendito seja Deus. Aleluia. Eu começo a imaginar Jesus botando a mão no caixão e esse povo correndo. Gente, porque milagre não é para todo mundo, não. Não é. Tem coisa que não é para todo mundo. Você imagina Jesus chegar no meio de um povo religioso, botar a mão no caixão, impuro. Ixi, estavam falando mal de Jesus até mandar parar. Jesus, ó, ele veio para fazer e está fazendo. Continua fazendo. Então pare de se importar com o que as pessoas estão falando a seu respeito. Amém. Pare de se importar com os julgamentos, bendito seja Deus. Ele vai continuar fazendo. E aí, imagina o povo soltando o caixão e ó, não importa. Tinha que soltar mesmo, porque o menino tá vivo. Amém. A ordem foi dada. Depois que a ordem foi dada, não adianta ninguém se levantar, ninguém atrapalhar, ninguém falar mal. Porque quando você tá lá embaixo, todo mundo fala mal de você. Mas na hora que você se levanta, eu sabia. Nossa, aí todo mundo quer chegar perto. O que você está vivendo está te ensinando alguma coisa. Bendito seja Deus. Se você deixou algum velório em casa, te prepara, porque hoje é o último dia. Amém. Hoje é o último dia. A palavra de esperança, o Espírito da esperança está aqui nessa noite. O Nazareno. E eu prego aquilo que eu já vi. Eu prego aquilo que eu vivo. Não só de palavra, mas de promessa, de presença. Quantas das vezes eu vi um decreto dentro da minha casa. Quantas das vezes eu não sabia o que ia ser o outro dia. E o Senhor sempre foi a resposta da minha vida. Ele foi a porta. Ele foi a provisão, Ele foi a cura, Ele foi o abraço, Ele foi o acalento, Ele foi a paz no meio do caos. Ele me ensinou a ser resistente no meio da guerra. Aleluia. Mesmo sem força. Quantas das vezes Ele ouvia no meu ouvido Ele falando, levanta. Eu falei, eu não dou conta. Levanta. Aleluia. Eu te sustento. Eu te ponho de pé. Te chamei para ser cabeça e não cauda. Levanta. Vai passar. Tá doendo, mas vai passar. Tá difícil, vai passar. Aleluia. Só aprende com o que você tá vivendo. Jesus não quer que você seja forte, Ele quer que você seja resistente. Amém. Glória. Seja responsável com aquilo que você tá vivendo. E deixa o milagre com Ele, bendito seja Deus. Glória a Deus. Tem gente que não vai suportar mesmo estar perto de você para ver o que Deus vai fazer, não. Deixa Deus tirar. Aleluia. Glória a Deus. Aí pode ser que você tá aqui nessa noite, mas bispo, tudo que eu faço de errado. É porque você tá colocando a sua força no homem, não em Deus. Verdade. Bispo, mas eu tô dizimando, eu tô ofertando, minha vida financeira tá um caos. Às vezes você não tá tendo sabedoria para administrar com suas finanças. Ou Deus está te provando. Aleluia. O livro de Joel fala sobre isso. Glória a Deus. Ah, mas é na saúde. Vamos orar. Aleluia. É oração, gente. O que eu conheço, o caminho que eu conheço, chama-se oração. Eu creio. Jejum. Aleluia. Joelho dobrado, coração contrito. Não tem como eu pregar outra coisa para vocês. Se tivesse outro caminho eu daria, mas não tem. Eu não conheço outro caminho, porque o plano A nunca falha. O plano A é Jesus Cristo, nunca falha. Bendito seja Deus. Aleluia. Tem muita gente que diz assim, bispa, por que quantas das vezes a senhora prega a gente sente uma coisa diferente de algumas outras pregações que a gente ouve? Porque na realidade, na maioria das vezes que Deus está ministrando uma palavra, todas as vezes Ele está ministrando na minha vida, ou já ministrou. Aleluia. Glória a Então vocês sentem o impacto de alguém que já viveu ou está vivendo aquilo que está sendo ministrado. Amém. E algumas pessoas que caminham comigo sabem. Quantas das vezes Glória a Deus. o ambiente era de um funeral. É
Verdade. Quantas das vezes eu falei, pronto, aqui não vai funcionar. Aleluia. Não vai andar mais. Não vai ter mais como. E o Senhor deu a última palavra. Amém, Jesus. Glória a Deus. E eu quero encerrar falando sobre Lázaro. Aleluia. Lázaro, amigo, recebeu um recado de Marta e Maria. Vai lá, avisa para Lázaro, avisa para Jesus que Lázaro morreu. Jesus disse, morreu não, ele está dormindo. Morreu? Morreu. Marta e Maria, Jesus, se o Senhor estivesse aqui. Aí ele disse, onde ele está? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Onde Aleluia. ele está? É muito forte isso. Eu creio, Jesus. Aleluia. Aleluia. Esse é o significado da fé. Porque a fé, ela vai contra tudo aquilo que você está enxergando com os olhos da carne. Aleluia. Ela vai contra as circunstâncias. E Jesus, nessa palavra, ele começou a me confrontar. Eu falei, mas o Senhor disse que ele não morreu, mas ele estava morto. É ou não é? Morreu ou não morreu? Morreu. Eu falei, eu sei que o Senhor não mente. Eu comecei a orar, eu falei, Senhor, que palavra é essa? O que é isso? Aí o Senhor falou assim, aos meus olhos, Lázaro nunca morreu. Amém. Glória a Ele Deus. só dormia. Aleluia. Às vezes a tua dor está tão grande que está te fazendo ver morte onde não tem. Aleluia. Glória E Deus está dizendo, aí tem vida aí. Aleluia. Glória Pra você pode estar morto, mas pra mim não. Amém. Eu ainda não fiz o ponto final, ainda não coloquei o ponto final. É só uma vírgula, bendito seja Deus. Eu creio. Aleluia. Aí Jesus entra na casa e diz, onde está ele? Onde ele está? Está 4 dias morto. Está no cemitério. Mas engraçado. A menina Jesus não chama pelo nome. O filho da viúva Jesus não chama pelo nome. Aleluia. Mas por que que Lázaro é chamado pelo nome? Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. Primeiro, Jesus estava num cemitério. Já pensou se ele diz levanta? Ia levantar todo mundo. A ordem dele é única. É poder. É poder, gente. Glória a Deus. Existem milagres que são específicos. E ele vai chamar Aleluia. pelo seu nome. Glória a Deus. Eu creio. Maria Marlene, vem pra fora. Aleluia. Gustavo, vem pra fora. Roberta, vem pra fora. Pedro, vem pra fora. Lohana, vem pra fora. Aleluia. Mariana, vem pra fora. Malúdiva, vem pra fora. Juarez, vem pra fora. Ludmila, vem pra fora. Raquel, vem pra fora. Povo da internet, vem pra fora. É milagre específico, porque você sabe o preço que você paga, que não é pra todo mundo, bendito seja Deus. Aleluia. Remove a pedra. Não, tá fedendo. Remove a pedra. Quando Deus manda, vai chegar no seu endereço. Chega na conta bancária. Chega por e-mail, chega na porta da casa, chega, o milagre chega. A resposta da medicina muda, a resposta na justiça chega, bendito seja Deus, aleluia. Porque a nossa fé é diferente da fé de Jesus. Amém, Jesus. A última palavra é a dele, não é a minha, não é a sua, não é a do juiz, não é da sua casa, não é do seu marido, não é da sua mulher, não é do seu filho, não é do seu pai. A última palavra é do Senhor e ele está dizendo, sai pra fora, porque a ordem já foi para levantar, agora é sai pra fora, vem de encontro ao teu milagre, vem pra ressurreição, bendito seja Deus. O Senhor está falando conosco nessa noite, levanta, vem pra fora, vem ao meu encontro, eis-me aqui, eu tô aqui, falar comigo, pede que eu te dou, Fala comigo. fala que eu te revelo coisas que você não sabe, não compreende, bendito seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus, Glória, glória. aleluia, Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Pai. Aleluia. Glória a Deus. liga pra Jesus. Aleluia, Jesus. Que, bispa? Liga pra ele. Aleluia. Glória a Deus. A gente tem umas coisas meio de doido quando a gente prega assim, sabe? Tem um telefone de Jesus que ele nunca sai fora de área. Alguém quer anotar o número? Aleluia. Ninguém vai anotar? Eu quero. Ah, pai, não anota não pra tu ver. 3, Aleluia. 3, 3, 2. Quê? Jeremias capítulo 33, versículo 3, 2 e 3. E diz assim: Aleluia. clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Aleluia. Glória a Deus.
Aí tem gente que pode ser que até que caia na caixa postal, mas insiste. Aleluia. Eu sou insistente. Tem hora que ele, linha direta. Aí tem hora que eu ando meio rebelde, aí ele, só no WhatsApp. Aí tem hora que ele me manda pra caixa postal, aí eu volto de novo. Liga. Glória a Deus. Liga. Fala com ele. Ele está vivo. Gente, não busque um Deus morto. Ele está vivo. Ele ressuscitou. Ele está aqui do meu lado. Ele está aí do seu lado. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Bispa, como é que eu faço para ter essa moral? Glorifica. Ora. Aleluia. Busca. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Fica de pé. Vamos fazer um ato profético aqui. Fica de pé. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Faz um louvor aí, Mila. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou deixar aí, Deus te usar. Amém. Deixa Deus te usar. Você que tá aí do outro lado também, se você quiser ficar de pé, pode ficar de pé. Pra quem crê. Aqui é pra quem crê. Amém? Amém. Jesus. Bendito seja Deus. Aleluia. Aleluia. Glória. Vocês não voltarão da mesma forma. Essa noite é um marco diferente nas nossas vidas de forma espiritual. Pode aumentar mais. Eita, Jesus, o Nazareno está aqui. Baixa só um dedinho. Aleluia, glória a Deus. Levanta sua mão direita para o céu. Levanta sua mão direita para o céu. Não quero que você digite nada. Eu quero que você levante sua mão direita para o céu. Diga comigo, repita comigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todos os demônios Todos os demônios. de depressão, Depressão. síndrome do pânico, Síndrome do pânico. o que me faz desfalecer, Me faz desfalecer. espírito de inferioridade, Espírito de inferioridade. humilhação, portas fechadas, vergonha, Vergonha. dor, lágrimas. Eu repreendo agora, Eu repreendo agora. em nome de Jesus. Fecha a palma da mão. Eu vou contar até 3. Quando eu falar no 3, você vai lançar no chão e vai pisar, colocando, submetendo o seu calvário debaixo dos seus pés. A morte está indo embora. A ressurreição chegou. No 3. 1. Bendito seja Deus. Glória a Deus. 1. Quem viver verá o que Deus vai fazer na sua vida. 2. Até o final do ano, Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar a história da sua vida. Deus vai mudar as suas finanças. Deus vai mudar a história espiritual da sua casa. Bendito seja Deus. Deus vai mudar todo decreto de morte. Bendito seja Deus. Deus vai mudar a sua história. 2,5. Até o final do ano você vai vir aqui testemunhar. Você vai testemunhar. Não sei de que forma, mas vai haver testemunho dessa noite de milagre. 3. Pisa em cima agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Em nome de Jesus. Jesus venceu. 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 Meu Deus, ele venceu. Ele venceu. Ele venceu. Ele venceu. Ele ressuscitou. Glória, aleluia. Meu Deus, ele ressuscitou. Aleluia. Aleluia. Glória. Está debaixo dos nossos pés. Todo inimigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É para quem crê. É para quem crê. Eu creio. Eu estou aqui por causa de atos proféticos. Aleluia. Bote ele no devido lugar. É debaixo dos seus pés. Satanás não tem poder de entrar na sua casa para fazer bagunça. Nem nas suas finanças, nem na sua saúde, nem na sua vida espiritual, nem na vida dos seus filhos, nem no seu casamento, nem no seu profissional. Não tem, não pode. Aleluia.
Aleluia. O sangue de Jesus tem poder. Amém? Glória a Deus. Então, glória a Deus sem miséria. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Sem miséria. Aleluia. Glórias a Deus. Sua vida está mudando hoje. Eu creio. Aleluia. Sua história está mudando hoje. Eu creio. Tem gente que vai sair daqui e vai testemunhar do que Deus está fazendo aqui hoje. Aleluia. Eu creio. Bendito seja Deus. Aleluia. Eu creio. Eu creio. Glória a Deus. Você não tem noção do que você está vivendo aqui hoje. Eu Porque em creio. um culto como esse, às vezes eu e você não recebe só por nós. Nós recebemos pelos nossos. Ah, mas eles não creem. Não importa, quem crê é você, então receba. Receba o livramento, receba o milagre. Deus está aqui nessa noite. Deus está mudando histórias, decretos que foram lançados contra a nossa vida. Aleluia, Jesus. Eu creio. Eu sei o que Deus está fazendo na minha vida, eu sei o que Ele já fez e o que Ele ainda está fazendo. E na vida de muitos aqui. Porque todos aqui são frutos de milagre. Todos aqui, Deus já fez algo na vida. Todo mundo aqui tem um testemunho para dar. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Isso aqui eu falo com toda a convicção. No céu e na terra. Não tem ninguém aqui que não tem um testemunho para dar. Aleluia. Todos temos em algum momento do que Deus fez. Tanto quem está aí do outro lado como quem está aqui. Em algum momento Deus foi livramento, socorro, provisão, providência. Bendito seja Deus. Socorro. Aleluia. Amém? Amém. Bendito seja Deus.